Antidesmatamento da União Europeia foi aprovada este ano e deve entrar em vigor no dia 31 de dezembro agora, de 2024, com início para 2025. E ela é uma norma que pretende proibir a importação e a comercialização de produtos oriundos de desmatamento dentro de território europeu. O que isso significa? Que qualquer produto agropecuário, já tem uma lista lá, principalmente pecuária, algodão, cana, entre outros, de que oriundos de qualquer conversão de uso de solo realizados a partir de 2020 não poderão ser comercializados dentro do território europeu. Para que isso seja feito, a norma europeia, aqui nesse caso uma resolução, ela estabelece, né, ela lista alguns critérios que deverão ser seguidos, mas aí que tem um probleminha, eles são muito breves e muito gerais, né? E, dentre eles, vê taxa de desmate, crimes ambientais, infrações ambientais, problemas socioambientais, indígenas, entre outros. Mas não estabelece como isso vai ser feito. Ela transfere essa responsabilidade, né, de implementação para os países membros. Né? E ela oferece algumas informações básicas. Tá? Com relação a isso, alguns problemas de implementação começam a surgir. Por exemplo, a Austrália recentemente, em conjunto com a Nova Zelândia, vem questionando a maneira de como isso vai ser implementado. Né? O argumento da Austrália é de que os mapas utilizados pela União Europeia com relação às florestas está diferente, né? Não tem uma sincronia adequada com os mapas utilizados pela própria Austrália. E aí que também entra o Brasil. Né? O Brasil, como é que isso fica? Aqui no Brasil, essa taxa de desmate, né, avaliação do desmatamento ilegal, ela é monitorada pelo INPE por meio do PRODES e do DETER. E esses dados são compilados de forma periódica anual. Aqui a grande questão para o Brasil, que aí entra também no mesmo argumento da Austrália, é essa ligação, essa sincronia de dados entre a taxa de desmate e florestas dos mapas daqui do Brasil, com os mapas sendo utilizados pela União Europeia dentro dessa análise de risco da sua lei de antidesmate. Aqui outro ponto importante, né, que o Brasil teria como uma vantagem seria o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tá? Você pega dentro do direito comparado dessas normas florestais aqui, tanto da Austrália como da Nova Zelândia, lá não existe área de preservação permanente ou área de reserva legal instituída por meio de uma obrigação legal. Lá você tem algumas modalidades de preservação de matas ciliares em que o governo paga para a manutenção dessas áreas, ou seja, um programa por pagamento por serviços ambientais de viés público. Ou seja, o Brasil, por meio do seu Código Florestal, ele tem essa capacidade, né, ele permite que um produtor preserve uma quantidade muito grande de vegetação nativa dentro da sua propriedade rural. Tá? Isso do Código Florestal em si, que não acontece com outros países. O CAR, aqui nessa parte da lei de desmate da União Europeia, ele pode auxiliar muito porque, como ele é o raio-x da propriedade rural, demonstrando seus aspectos ambientais, ele pode auxiliar, né, na detecção ou na comprovação de regularidade dessas matas, aqui também linkando com o programa de regularização ambiental dentro do Código Florestal. Ou seja, o Brasil nisso, com relação a outros concorrentes de produtos agropecuários como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, o Brasil está na frente. O problema aqui é a implementação do código, como a gente já discutiu várias vezes na coluna, e a validação do cadastro ambiental rural, que também está um processo muito moroso e demorado. Outro ponto aqui interessante aí seria do aspecto do direito comercial aqui internacional, dentro do escopo de uma Organização Mundial do Comércio. Tá? Essa sincronia de mapas utilizados pela União Europeia com os países exportadores de produtos agropecuários, como Nova Zelândia, Canadá, Austrália e Brasil, ele pode ensejar alguns questionamentos dentro da própria OMC. Aqui, a norma da OMC, ela proíbe com que medidas ambientais restritivas ao comércio, como é o caso da lei de desmate, seja discricionária ou arbitrária, ou seja, normas que criem discrepâncias, discriminação, situação de diferença entre produtos locais e produtos estrangeiros. Aqui, quando a União Europeia ela utiliza os seus mapas que não condiz com a realidade ou com os dados de países de origem, ela pode estar dando vantagem dentro dos seus produtos internos com relação a produtos estrangeiros. Então aqui é muito importante para que a União Europeia seja muito atenta a isso, porque se ela não for transparente com esses mapas ou transparente com esses dados, ela pode ser passível de questionamento dentro do OMC. Então aqui o importante aqui para a Nova Zelândia, para a Austrália, principalmente para o Brasil, é o seguinte: manter diálogo com a União Europeia para que esse processo
de implementação da norma mediante desmate seja o mais transparente possível, usando principalmente os dados locais e nacionais dos países de origem, para que isso seja feito de forma mais clara e não seja, e não camufle uma medida de protecionismo verde por parte da União Europeia. Tá? É um assunto que nós vamos continuar a ficar de olho e por hoje ficamos por aqui. Obrigado, tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.